Esse lugar de adoração que se forma, ele não depende das estruturas desse lugar. Esse lugar de adoração que se forma, ele não depende do som que é produzido por esses instrumentos. Mas esse lugar de adoração é numa parte mais profunda de cada um de nós. É por isso que quando nós nos ajuntamos para adorar, quando nós nos recolhemos para um momento de devocional e mesmo durante todas as atividades do nosso dia, é bom que nós mantenhamos o contato com o Espírito. E o Espírito não está nas formas, o Espírito está no nosso interior. E tudo que nós fazemos, irmãos, é pela fé. E o que é viver pela fé, se não viver pela influência do Espírito? Hoje, especialmente, nós estamos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, e o Espírito Santo quer nos conduzir nesse momento. E muitos de nós estamos sendo tentados a viajar com o nosso pensamento para outros lugares, para outras situações que estão muitas vezes nos afligindo ou até nos empolgando demais. Mas estar aqui é estar sob a influência do Espírito. Então eu convido você para junto comigo estarmos nessa atmosfera de adoração, refazendo a seguinte oração: Espírito de Deus, para onde o Senhor quer nos conduzir agora? Onde é que nós vamos agora? O que é que vai acontecer nesse lugar? Controlarmos as coisas com regras e padrões organizacionais não garante que a vontade de Deus será feita. Nós nos preparamos minimamente para que as coisas não fiquem confusas aqui nessa reunião, mas a direção deste culto é do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, que eu e você mantenhamos a conexão com esse fluxo do Espírito, porque Ele conhece o que vai no meu coração, e Ele conhece o que vai no seu coração, e Ele tem a palavra certa para nós. Se nós não nos desconectarmos, sairemos daqui maravilhosamente edificados pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus, muito bom estar com vocês, e eu quero começar refletindo hoje a respeito de um fato. Vocês já pararam para prestar atenção em como nós somos influenciados por aquilo que a gente vê? Como as coisas que estão acontecendo ao nosso redor têm o poder de determinar o nosso humor, de determinar se nós vamos ficar motivados ou desmotivados, se nós vamos ficar dispostos ou indispostos. Tem até uma influência fortíssima na nossa gentileza, né? Na nossa bondade. O que está acontecendo ao nosso redor, todos os estímulos que estão no ambiente em que a gente está, tem uma influência muito forte nas respostas que nós vamos dar, em como nós vamos nos sentir, nas decisões importantes que nós vamos tomar, não é? E até na nossa fé muitas vezes, e até no engajamento da nossa vida cristã. A gente é bastante influenciado pelo que vê, por aquilo que os nossos olhos captam. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Quando você abre a sua geladeira e tem ali um pedaço de pudim suculento, com aquela calda dourada, quando você vai se dar conta,
a maior parte de você, a grande massa física do seu corpo já decidiu que você vai comer o pudim. Ela chegou primeiro e ela já decidiu, né? E a sua mente chegou atrasada, a sua racionalidade chegou atrasada, e agora ela vai só achar uma boa desculpa para você comer esse pudim. É como quando você chega atrasado numa reunião e decisões importantes já foram tomadas por todo o grupo, e você fica sabendo das decisões. Nem sempre você concorda com as decisões, mas vai dar muito mais trabalho tentar convencer essas pessoas que já discutiram, que já resolveram o que vai fazer, e aí você acaba se convencendo, né? Não, realmente eu acho que é melhor mesmo, vamos fazer isso, né? Vou acompanhar a maioria. E isso acontece, irmãos, porque uma boa parte de nós, muito significativa, é sensorial, né? Ela está aberta para o mundo, captando os estímulos, e quando esses estímulos batem no nosso corpo, eles provocam sensações. E essas sensações, quando chegam à mente, elas ganham um sentido, e elas ganham um nome, ganham um simbolismo, que são os nossos sentimentos, né? Numa situação de medo, por exemplo, você pode ficar com a barriga fria, né? Com as mãos geladas. Mas numa outra situação de euforia, quando você está esperando alguém vai chegar no aeroporto, né? Você está esperando, você também pode ter a mesma sensação no corpo, mas elas são processadas de forma diferente na cabeça, né? E esses nomes que a gente dá para isso, ansiedade, ou euforia, o que é isso? Essas são as simbolizações que a gente dá para o que o corpo está sentindo. E nós achamos que estamos no controle, né, total de tudo que está acontecendo, mas na maioria das vezes o corpo chega primeiro, toma as decisões, e a mente chega atrasada só para... não, realmente isso é muito importante, vamos fazer isso, né? Vamos aqui achar uma boa desculpa para fazer o que a vontade está pedindo, né? E eu estou dizendo isso para vocês, para que nós pensemos juntos em como nós somos influenciados pelo que está acontecendo aqui em volta, especialmente por aquilo que podemos ver. Porque a nossa reflexão, ela vai girar em torno de um tema que nós vamos chamar de o Evangelho da condenação. Puxa vida, mas até hoje nós ouvimos falar do Evangelho da salvação. Será que existe um Evangelho da condenação? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Esse mecanismo do nosso ser, de ser fortemente influenciado por aquilo que a gente vê, isso faz com que a gente seja controlado, muitas vezes até, por aquilo que a gente vê, por aquilo que acontece ao nosso redor, porque a gente acredita muito no que está vendo, né? A gente deposita uma confiança muito grande naquilo que nós podemos tocar e ver. Isso dirige os nossos pensamentos, isso faz com que a gente tome ou não decisões. Então, se valendo desse mecanismo, o diabo tem inspirado há muito tempo na história da igreja e da humanidade como um todo, ideias e mestres e líderes que tentam pregar uma mensagem que faça as pessoas olhar para a materialidade. O que isso produz? Produz, ao invés de uma libertação, produz o arrochamento das algemas, das prisões.
Porque a mensagem real do Evangelho, ela vem justamente para nos livrar e nos libertar de toda a manifestação da morte. E a morte marcou o tempo, marcou o espaço, marcou a temporalidade com uma coisa chamada finitude, impermanência. E aí tudo que nós confiamos na vida, né, seja uma pessoa, seja uma instituição, seja um trabalho, seja um bem material, em um dado momento não está mais presente na nossa vida. E nós nos construímos em cima desses pilares, dessas estruturas, que a gente vai percebendo que durante a vida elas vão desaparecendo. Elas não estão mais aqui, não é? Porque tudo no espaço e no tempo está marcado pela morte, pela impermanência. E nisso consiste a grande angústia do ser humano, porque cada objeto que ele elege como a sua fonte de realização, como a sua fonte de sentido para a vida, em algum momento ele desaparece. E agora, essa pessoa desmorona e vai precisar agora se recompor dessa perda. E mais para frente vai eleger um novo objeto para se apoiar. E, via de regra, nós vamos nos apoiar naquilo que podemos ver, tocar e que interpretamos que nos oferece alguma segurança. Mas qual é a verdade por trás de tudo isso? É que nada permanece, a não ser as palavras que saem da boca de Deus. E aí, irmãos, nós observamos na vida da igreja de forma geral, que as pessoas têm vindo ao Evangelho por um chamariz, por uma mensagem que tem feito com que elas olhem para aquilo que pode ser tocado e visto, para que elas se atentem para algo que pode ser visto, que pode ser percebido pelo corpo, e que oferece uma segurança imediata, mas impermanente. É como se alguém estivesse preso na cadeia. Ficou ruim isso aí, né? É como se alguém estivesse preso, e aí um amigo vai lá visitá-lo, e ele leva umas guloseimas, leva um travesseiro novo, leva uma TV nova, para que esse amigo que está na cadeia possa ficar mais confortavelmente no seu período ali, cumprindo a sua pena. Então esse amigo não vai lá para libertar, ele vai lá para deixar a vida desse amigo mais confortável na cadeia. É assim que um evangelho que aprisiona o homem na morte faz. Ao invés de propor a libertação do domínio dos próprios desejos, das próprias angústias, ele vai fazendo uma manutenção dessa coisa aí. E o que isso produz, irmãos, é uma frustração da vida cristã, porque nunca a paz se estabelece, nunca há um encontro em que a vida muda, em que os olhos se abrem para uma nova realidade. Nunca esse crente se transforma, nasce de novo. Porque o que está acontecendo é uma manutenção da natureza humana caída, escrava da própria concupiscência, dos próprios desejos, numa mensagem que a princípio era para salvá-la de tudo isso. E aí, quando a economia fica ruim,
E aí, quando a crise política se agrava, os primeiros a ficar desesperados são esses crentes, né? Porque agora o emprego está em risco, agora a educação dos filhos, a estabilidade social, parece que tudo vai ficando tão crítico, e começa a se instalar um desespero, um pavor na vida da pessoa, porque ela ainda está se pautando naquilo que ela pode ver, e ela está se constituindo, ela está depositando a sua fé naquilo que é visível, e não entendeu ainda que tudo que é visível é passageiro, está marcado pela morte. É tolice colocar a nossa confiança nessas estruturas materiais. Uma vida vitoriosa, de fato, ela não está alicerçada naquilo que se pode ver, naquilo que o corpo assimila. Ela é uma vida por fé. E nós temos ouvido aqui que a fé é uma certeza e uma convicção agarrada em algo que não se pode ver. Bom, como é que nós podemos saber então o que é passageiro e o que é eterno, para que a gente possa então optar pelo que é eterno? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, o versículo 16 até o 18. Paulo está falando aqui de uma perseguição e uma opressão muito intensa que ele vem sofrendo. Ele está com muitos adversários nessa região, na igreja de Corinto, e ele está refazendo sua mensagem para aquela igreja, ele está refazendo a relação com aquela igreja, animando os irmãos e também os levando a confiar novamente na palavra que ele tem pregado, porque era justamente a palavra que ele vinha pregando que estava sendo atacada por muitos falsos mestres. Então, na leitura de 2 Coríntios, que é esse contexto, a gente percebe um sofrimento no apóstolo Paulo, né? Ele está sentindo e está vendo os seus inimigos se levantarem, e ele está sentindo esse peso no seu corpo, ele está tendo essas sensações de opressão e perseguição. Mas vamos ver como é que ele descreve a sua fé nesse momento de tão significativa aflição. Ele diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Então ele nos esclarece que o que é transitório é o que se pode ver. Pode parar para pensar, irmãos. Até a glória, isso é uma coisa muito interessante, que ele vai falar no capítulo 3, nós estamos no 4. Até a glória de Deus que se manifesta na temporalidade é passageira. Ele fala sobre o episódio em que Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, e quando ele desceu, o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia, e aí ele cobria o seu rosto com um véu.
Só que o que acontecia com aquele resplandecer? Logo ele passava. E lá estava o Moisés de novo, né, com a cara limpa. Mas ele voltava para falar com Deus e o rosto dele resplandecia. Ele voltava para falar com o povo não aguentava olhar para ele, ele tampava. Mas essa glória não permanecia. Tudo aquilo que está sendo feito na temporalidade, vai ficar na temporalidade. Os sinais, maravilhas, que são operados na temporalidade, vão ficar na temporalidade. Vocês querem ver um exemplo? Vamos pegar aí o paralítico do tanque de Betesda. Não foi um sinal maravilhoso, irmão? Vocês lembram desse cara? Ficava lá no tanque e de tempo em tempo descia um anjo, movia as águas e quem conseguisse pular na água era curado. Mas o moço era aleijado e era sempre uma briga e uma disputa para ver quem ia pular no poço. Pelo jeito ele não tinha muitos amigos, né? Porque o outro cara paralítico que entrou pelo telhado tinha bons amigos, né? Esse daí parece que não tinha muitos amigos. Mas Jesus, ao encontrá-lo, operou esse milagre, né? Conversou com ele e viu fé no coração dele, operou o milagre. Mas aí, depois de um tempo, o que aconteceu? Duvido vocês saberem o que aconteceu com esse cara. Morreu. E a sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro estava acamada com uma febre altíssima, né? Devia estar uns 60 graus a febre da sogra de Pedro. E Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. E a sogra de Pedro está sentada ali no fundo, vocês podem... Não está, irmão, ela morreu. O que acontece? Até esses sinais e essas operações que aparecem dentro do tempo, elas são passageiras. Não é? Porque, na verdade, a esperança da nossa vocação, a esperança para a qual a igreja foi chamada, não se limita a esse tempo. Paulo vai dizer isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que se a nossa esperança se limitar somente a esse tempo, somente a passagem pela terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Percebam para onde a palavra está querendo nos levar. Porque quando essa mensagem que nós temos pregado aqui, ela é pregada e ela é colocada de forma clara, ou uma multidão se converte, ou uma multidão vai embora. Na pregação de Pedro, 3.000 se converteram. E numa das pregações de Jesus, quando ele resolveu parar com aquilo que se podia ver, e começou a apontar para as verdades espirituais, aí o pessoal abandonou Jesus. Ficaram só alguns dos discípulos. Então, às vezes, rola uma peneira mesmo, irmãos. Porque vai da maturidade da fé. No que é que vocês estão crendo? Qual é o reino de Deus que vocês estão buscando? Com que olhos você tem lido a Bíblia? Com que ouvidos você tem ouvido a mensagem que é pregada aqui? A palavra em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz que a mentalidade da carne é morte. E a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando os nossos ouvidos, quando os nossos olhos são carnais, nós depositamos a fé naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode ver, naquilo que se pode perceber a substância já. E essas coisas estão marcadas pela morte, elas não vão permanecer. Mas quando os nossos olhos e os nossos ouvidos são espirituais,
eles se fixam naquilo que não está aqui agora, presente na materialidade, mas está aqui agora, dentro de cada um de nós em forma de convicção. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da posse de Deus sobre nós. O que significa isso? Que nós já temos a marca, estamos marcados pela presença do Espírito como posse de Deus. Então já é uma realidade, mas procura essa realidade. Vamos ver aqui. Tenta pegar essa realidade. A palavra diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é como o vento. Você percebe, mas não consegue ver, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, porque não está limitado à materialidade. Eu quero ler com vocês, também 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, muito conhecido de todos, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Isso porque o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses incrédulos aqui, eles não estão necessariamente espalhados pelo mundo, vivendo no pecado. Não são essas pessoas que ainda não conheceram Jesus. Na verdade, são pessoas para quem o evangelho já está sendo anunciado, mas está encoberto. E eles veem com os olhos, ouvem com os ouvidos, mas não entendem. Porque os seus olhos são carnais, seus ouvidos são carnais. Então tudo que eles veem é morte. Tudo que eles veem é impermanente. Eles vão trocando, substituindo aquilo que já não serve mais, aquilo que já não satisfaz mais, vai sendo substituído, e aí, de galho em galho, nessa vida de manutenção, de ações paliativas, as pessoas vão se segurando na vida. Isso não se parece com a vida abundante prometida no Evangelho. Isso não se parece com o céu baixando na sua casa. Isso não parece com a plenitude que fica muito claro na promessa do Evangelho para nós. Na verdade, essa plenitude, ela está presente numa vida por fé. Porque na eternidade, no Espírito, tudo é pleno. Mas o contrário é real. Na materialidade, tudo é perecível, transitório. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui querem herdar o reino de Deus? Respondo com sinceridade. Com ninguém, então só eu. Irmãos, é sério, quantos querem herdar o reino de Deus? Os irmãos que não querem, talvez até depois do culto vocês queiram. Vamos esperar. Porque até o braço está pesado, né, irmão? Vamos ler alguma coisinha sobre o reino de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Bom, irmãos, então, o reino de Deus não vem com visível aparência. Aqueles que levantaram a mão continuam querendo o reino de Deus? Então, vamos procurar o reino de Deus em outro formato, que não é visível. Qual é o formato do reino de Deus?
O reino de Deus não tem forma física para que possa ser visto ou tocado, mas o reino de Deus está em forma de mensagem, para que ele seja ouvido e crido, e com efeito ele salve todos aqueles que de fato creem. Por isso que Jesus está dizendo, o reino de Deus já está aqui. Mas o reino de Deus não é um prédio, um templo, o reino de Deus não é um palácio. O reino de Deus é uma mensagem que tem o poder de te arrancar do domínio da morte e te transportar para o reino do Filho do seu amor, falando a respeito de Cristo. Então o reino de Deus, ele está em forma de mensagem. É por isso que na fala do apóstolo João, na ilha de Patmos, ele repete muitas vezes: quem tem ouvidos, ouça. Mas todo mundo tem ouvido, mas é um ouvido diferente, é um ouvido espiritual. Quantas vezes Jesus fez sinais, a própria multiplicação dos pães? O pessoal achava que Jesus estava querendo resolver um problema social ali. Jesus estava fazendo um ato profético a respeito da sua vinda como o pão do céu. E depois ele teve que explicar isso para os discípulos. Ele falou, os discípulos não levaram pão, eles montaram no barco, estava sem pão. Aí eles disseram, estamos sem pão. Aí Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, hein? Aí falou assim, lá, ele ficou bravo com a gente não trouxe pão. Aí falou, vocês ainda não entenderam, né? Não estou falando desse pão aí. Eu sou o pão. Eu sou a mensagem. E os fariseus estão lançando um fermento nessa massa desse pão, que se vocês não cuidarem, essa massa vai ficar toda contaminada por esse fermento. E qual era o fermento dos fariseus? Justamente o fermento da materialidade. Porque versículos antes, esses caras tinham pedido para Jesus um sinal. Tá bom, então você, é isso que você está falando mesmo? Então faça um sinal para a gente quer ver. Jesus tinha o Espírito Santo, né? Porque eu vou falar para vocês, né? Você ficar tentando passar uma mensagem e os caras não pegam. Tinha que ter paciência ali com eles. Então, irmãos, você quer esse reino? Esse reino que não tem visível aparência, esse reino que vem em forma de palavra e de mensagem, e que tem o poder de nos libertar do domínio da morte, que é a finitude, a perda, a separação. Bom, nós temos vivido tempos difíceis, né? E isso acaba sendo uma prova para a nossa fé. Olha, quando a gente tem que dizer não para coisas, para vontades nossas que são pequenas, que são simples, a gente até consegue, né? E fica todo orgulhoso. Puxa, eu estou tendo domínio próprio aqui. Mas existem situações que elas são pesadas e a gente precisa agora realmente de fé para superá-las. E geralmente as situações que têm a ver com a nossa estabilidade econômica, com as nossas condições de nos manter, elas têm um peso, né, considerável, diferenciado na nossa cabeça. Mas quando um pai de família começa a se ver em dificuldade de manter o sustento da sua casa, quando ele começa a ver ameaçado aquela condição que já está estabelecida, e ele precisa fazer aí downgrades, né? Baixar um pouquinho o nível, aí ele já começa a ficar muito preocupado.
Para isso, o Senhor Jesus fala com a gente no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 31, quero ler com vocês. Ele lança uma para nós, irmãos, difícil, né? Ele fala assim: olha, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não têm fé, aqueles que são carnais, que não têm esperança, aqueles que dependem das estruturas e das instituições humanas e temporais, são os pagãos que ficam correndo desesperados atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí Jesus dá um conselho. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus está dizendo: mobilize o seu ser em direção a essa mensagem que você tem ouvido. Porque os governantes não vão te salvar. Eles vão tentando segurar a hora que não der, eles jogam tudo para cima e vão para a Suíça, você fica aqui. Se eles não forem para a cadeia antes. Porque o bicho está pegando no Brasil. Graças a Deus, né, irmãos? Tá feio o trem, mas dá uma assim, não, uma sensação de, poxa, está havendo alguma justiça aqui nesse país, né? Bom, vamos entrar nesses assuntos polêmicos. Mas Jesus está dizendo: olha, a fidelidade está em Deus, a eternidade está em Deus, o amor está em Deus, o cuidado está em Deus, e a nossa fé é desafiada por demais quando nós temos que lidar com esse tipo de situação. Mas, irmãos, aqui é a hora que separa aqueles que são daqueles que não são. Aqui é a hora que separa a experiência com Deus, que ela é com o evangelho da libertação, da salvação, e a experiência com Deus, que é com o evangelho da condenação. E eu digo condenação porque perpetua o homem no seu estado de queda e de domínio das próprias vontades e da morte. Aí ele diz, portanto, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Essa última colocação dele diz assim, como um amigo meu, né, que está aqui nessa noite, mas não quero falar o nome dele, ele costuma dizer, fala, não reclama que pode piorar. Né? Jesus está dizendo isso aqui, fala, rapaz, olha para o dia de hoje. Né? Amanhã vão ser outros enfrentamentos, amanhã vão ser outras situações, né? Esse mundo aqui não fica esperando estabilidade e algo consistente, tudo está assim pendurado num fio de cabelo, né? Vocês veem, o mundo estava quase entrando na Terceira Guerra Mundial, aí de um dia para o outro, mas de um dia para o outro, o coreano lá, ele diz que o controle fica no bolso dele, né? Ele fica no bolso dele. Se ele acordar um dia mal-humorado, ele aperta o botão. Então, gente, pensa na nossa realidade. Ela é assim. Nossa realidade terrena. Mas a nossa esperança não se limita apenas a essa terra. Amém, irmãos? A igreja de Efésios era uma igreja muito comprometida com a causa, né? Eles eram crentes envolvidos, inclusive eles abençoavam muito outras comunidades, e Paulo, mandavam recursos para Paulo. Mas um dia Paulo falou assim, num trecho lá da carta aos Efésios, ele fala assim, olha, eu
Estou feliz com vocês, porque vocês são dedicados, vocês contribuem, vocês têm uma visão de reino, uma bondade, vocês estão comprometidos. Só que a minha oração por vocês é que vocês recebam, olha só, irmãos, está falando de uma igreja autêntica, que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação, para que vocês cheguem a conhecer qual é realmente a esperança da vossa vocação. Será que nós precisamos receber esse espírito de revelação e de sabedoria, para que a gente realmente entenda qual é a esperança da nossa vocação, e nós não sejamos mais soprados de um lado para o outro. Quem prometer mais, a gente vai. Onde for mais bonito, a gente vai. Onde for mais gostoso, a gente vai. Daqui uns anos, o bonito e o gostoso nem está mais lá. E para onde a gente vai? Qual é a esperança da nossa vocação? A esperança da nossa vocação é a glorificação dos nossos corpos mortais. Essa é a nossa libertação final do domínio do pecado, porque a lei condenou o pecado no corpo. Então esse corpo aí que você está, ele vai ser depositado numa urna, vai se decompor, e naquele dia ele será ressuscitado e transformado em corpo incorruptível. Não vai ser mais pó da terra, mas vai ser luz, um corpo de luz glorificado, incorruptível. E aí, agora nós cantamos profetizando, agora nós cantamos vendo como um reflexo. O que nós cantamos? Ó morte, onde está a sua vitória? Nós já sabemos que a morte perdeu. Mas naquele dia nós seremos como Ele, porque o veremos face a face. Essa é a esperança da nossa vocação. O resto é evangelho da condenação. Quer te manter aqui. Quer te manter na catacumba. Agora, o evangelho da salvação é o evangelho que prega a ressurreição. Tá certo, irmãos? Não confie no mundo porque ele passa. Não deposite a sua fé e a sua confiança e a sua esperança nas instituições humanas. Vai lá ler Provérbios bastante e você vai aprender como ter sabedoria para lidar com essas questões da vida. Mas não para se conformar com elas, mas todos os dias, como o apóstolo acabou de dizer, renovar a sua mente, renovar a sua mente, renovar a sua mente com a mensagem que te liberta do domínio da morte, em nome de Jesus. Aqui para a gente terminar, quero pontuar que a igreja dos últimos dias não é uma igreja seduzida pelo mundo. Não é essa conversinha que vai seduzir a igreja de Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, porque essa igreja está sendo nutrida com uma palavra viva, real, libertadora, e ela está sendo uma igreja que está caminhando por fé e não por vistas. Então ela não é seduzida, como Eva, que foi seduzida pelo que via, pelo que viu. Então, o Senhor está conduzindo a gente nessa revelação profunda da verdade, para que nós sejamos arrancados do engano de Satanás, em nome de Jesus, e graças a Deus por isso. Eu quero ler aqui uma última passagem para a gente terminar, no Evangelho de João capítulo 20, do versículo 24 ao 29, nós vamos ler esse versículo e nós vamos terminar com uma fala de Cristo que tem que entrar no nosso coração e marcar a nossa vida para o resto dela, para que a gente viva em vitória verdadeira e em vida verdadeira, e não nessa vida passageira que as coisas mundanas e materiais nos oferecem. Bom, está escrito assim: Tomé, chamado Dídimo,
Um dos 12 não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Tá? Aqui depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus se encontra com os discípulos. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, onde a lança o feriu, eu não crerei. Era como muitos crentes de hoje: não, se eu não sentir, se o negócio não for bonito assim, que me enche os olhos, se na hora que o pastor jogar o terno assim, se o povo não cair tudo, se na hora que o pastor jogar o copo d'água, o povo estribuchar, se eu não ver essa coisa acontecer, eu não vou crer que Deus está lá. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Uma semana, o Tomé cozinhando essa incredulidade, né? E Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Aí Jesus veio para... entrou, né, com a porta trancada. E pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, e estenda a mão e coloque no meu lado. De uma vez por todas, para de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Creu, ai que gracinha, Tomé creu. Jesus disse assim então: porque me viu, você creu? Vamos ler essa última frase? Felizes e creram. Glória a Deus. Pode subir aqui os irmãos. Irmãos, vou convidar você para ficar de pé agora. E num primeiro momento, eu acho que a gente precisa se arrepender, né? Porque todos nós carregamos um pouco de incredulidade. Está na nossa formação, né? Muitos de nós viemos a Cristo buscando algo que pudesse ser visto, buscando um reino que pudesse ser apalpado. E nesses dias nós temos ouvido uma mensagem de fé. E se você está decidindo permanecer aqui, é porque o Espírito está gerando fé no seu coração. Uma fé naquilo que não se pode ver. Eu quero convidar você para orar agora. Que você abaixasse a sua cabeça. Na profundidade do seu ser. E você pudesse olhar como está o seu coração. Como está a sua vida de fé? Você está se sentindo frustrado na caminhada cristã? Parece que o milagre da salvação acontece com todo mundo, mas não está rolando para você. Feche os seus olhos agora e examine o seu coração. Peça ao Espírito que Ele te leve ao lugar do arrependimento. E peça a Ele que te guie à verdade, que te guie a toda a verdade nessa hora, nessa noite. Você que entrou aqui pela primeira vez, não importa se você já tem tido uma vida cristã ou não, hoje
é o dia mais importante das nossas vidas. E quando ouvirmos a palavra de Deus amanhã será o dia mais importante das nossas vidas, porque é o dia em que o Senhor está falando aos nossos corações. Você que chegou aqui pela primeira vez, não importa se crente ou não, se una conosco nessa confissão dos nossos corações. Está recebendo esse convite agora, para que suba desse lugar uma oração de arrependimento, mas uma oração também de declaração de fé no Deus invisível, de fé no Deus que não tem formato de animais, que não tem formatos de figura humana, mas do Deus que habita em luz inacessível. O Espírito Santo quer aquecer o seu coração agora. Se abra para Ele. Ele quer fazer queimar essa mensagem dentro de você. E não importa se você já frequenta esta igreja ou se você está aqui pela primeira vez. Se você quiser viver um milagre de transformação da sua vida, se você quiser viver um milagre de libertação do domínio da morte, da confiança no que você sente, na confiança que as estruturas materiais e humanas te dão, e você quer andar no Espírito, se pautar na fidelidade do Deus eterno, eu convido você para se chegar aqui à frente junto comigo. Nós vamos orar juntos e vamos invocar esse poder do Espírito Santo, irmãos, porque isso não é essa transformação não é uma palavra eloquente e persuasiva que vai produzir em você. Ela só acontece quando nós desistimos de uma busca humana e nos abrimos para uma condução do Espírito. Eu convido você, não hesite em vir aqui. Nós vamos fazer isso juntos, vamos unir a nossa fé. Vamos invocar esse poder e vamos experimentar o poder da cruz, o poder da vitória de Cristo sobre a morte nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu aguardo você aqui. Deus, nós estamos aqui, Pai, cheios da Tua Palavra. Tua Palavra tem trazido luz ao nosso entendimento, ao nosso interior. Tua Palavra tem nos conduzido a toda a verdade, Senhor. E a Tua igreja, ela tem Te visto com olhos espirituais, Te percebido no íntimo do ser, e tem sido convencida, Senhor, daquilo que as palavras, que as instituições, que os bens não podem nos convencer. Elas têm nos dado, Senhor, a paz e a confiança de que nós estamos envolvidos num amor maior. E esse amor nos acalma, esse amor nos sossega a alma, nos dá um descanso para a alma. Que cada um dos meus irmãos aqui, juntamente comigo, Senhor, esteja desistindo de carregar o fardo pesado da vida marcada pela morte, e esteja recebendo nessa noite o fardo leve da vida marcada pela eternidade. Em nome de Jesus, Senhor, Espírito Santo, age nos nossos corações nessa hora, nos esquenta, Espírito Santo, nos envolve no Teu amor, nos envolve nessa confiança gerada por esse amor. O Senhor está na terra para nos ajudar com a nossa falta de fé e nos conduzir a uma fé madura. Nós clamamos por isso. Senhor, nos perdoe pela incredulidade.
mas nos conduz a uma fé madura e nos livre do engano e do domínio de um evangelho que quer nos manter na condenação da morte. A nossa confiança está em Ti. E nós tomamos para o nosso coração nessa noite a palavra que diz: bem-aventurado os que não viram e creram, em nome de Jesus.